Olá, esse é o canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho, mas falo um pouco sobre a vida na Alemanha, sobre a adaptação por aqui. O vídeo de hoje é mais um Clarissa Responde, aquele formato respondendo perguntas sobre temas diversos, sobre aprendizado de alemão, sobre a integração por aqui, o dia a dia na Alemanha e, claro, falando um pouco sobre trabalho também. As perguntas para esse quadro são enviadas lá no meu Instagram, então toda semana eu abro uma caixinha de perguntas e também seleciono algumas dúvidas que aparecem nas minhas DMs. Se você quiser participar, se você quiser que a sua pergunta seja selecionada para um próximo vídeo, não deixe de me seguir por lá também. Pergunta número 1. Você acha que vale a pena ter carro na Alemanha? Ouço opiniões contraditórias sobre o transporte público. Algumas pessoas dizem que é excelente, outras dizem que é péssimo. Eu sou uma dessas pessoas que vira e mexe fica reclamando aí do transporte público em Colônia. Mas enfim, fico na dúvida se eu deveria considerar carteira de motorista e compra de carro próprio no planejamento da mudança. Vamos lá, tem muitas camadas aqui nessa pergunta. Começando com a questão do transporte público. Eu vejo que o sistema de transporte público na Alemanha, de maneira geral, é bom no sentido de que existe uma disponibilidade boa, existem transportes, né, ônibus, trens, quando, né, o metrô de superfície, o metrô convencional, então os veículos são bem mantidos, nem sempre são os mais modernos, né, por exemplo, nem todos têm ar-condicionado, e isso no verão pode ser um pequeno problema, mas de maneira geral eles são bons, digamos assim. Só que o que acontece é que, dependendo da cidade onde você vai morar, a disponibilidade do transporte público, ela é maior ou menor, né? Então, geralmente, nos grandes centros, Berlim, Munique, aqui em Colônia, você tem uma vasta opção de pontos, né? De estações, por exemplo, de metrô, de trem, que são grandes. Então, aqui em Colônia, por exemplo, além da estação central, existem outras 5 estações que são grandes, onde você pode pegar os trens de alta velocidade para viajar, por exemplo, esse tipo de coisa. E aí, com esse tipo de estrutura, é óbvio que também vem uma disponibilidade muito maior. Então, você vai ter, por exemplo, metrôs e trens regionais que passam ali o metrô a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ônibus a cada 15 minutos, né? Os trens regionais que não chegam a ser os de alta velocidade, mas que fazem o acesso aos subúrbios ali da cidade, você também vai ter disponibilidade desse tipo de veículo a cada 10 minutos, a cada 20 minutos. E dependendo da região onde você mora, de quanto você precisa utilizar o transporte público, isso vai atender a sua necessidade ou não. Quando a gente fala de cidades menores, aí a situação já começa a inverter um pouco, porque você não tem mais tantas estações de trem, você não tem mais tanta disponibilidade de veículos. Uma coisa que aconteceu quando eu tava cogitando essa mudança de apartamento, né, do lugar que eu morava para esse apartamento aqui agora, foi de fato procurar alguns imóveis que não ficassem necessariamente em Colônia, mas em algumas das cidades satélites aqui em volta, e eu já percebi uma mudança nisso, porque em algumas regiões você tinha, por exemplo, um trem que passava a cada 40 minutos que vinha dessa cidade menor até o centro de Colônia, por exemplo, ou um ônibus que passava a cada 1 hora. E aí eu senti que aquilo ali não funcionava muito pra mim, porque, por exemplo, todos os meus amigos estão em Colônia, e eu ficava pensando muito nisso, né? Se eu quiser visitar alguém, se eu quiser sair pra jantar de noite com uma amiga, aí eu vou ter essa pouca disponibilidade pra voltar pra casa de noite, depois. Nos finais de semana os horários costumam ser reduzidos, então aquilo ali foi um dos argumentos que trabalhou contra mudar para outra cidade, mesmo que fosse muito próximo de Colônia. Por isso que eu vejo que a situação do transporte público depende muito da sua necessidade, do quanto você vai usar. Por exemplo, se você vai morar também numa dessas cidades menores e aí vai trabalhar em outra cidade próxima, né, e vai precisar ir pro escritório todos os dias, pode ser que isso fique um pouco complicado também. Dito isso, uma outra coisa que eu observei também nos últimos anos, principalmente assim, depois que a gente passou ali da pandemia, foi que o sistema de transporte público aqui em Colônia, pelo menos, deu uma piorada, né? Então a gente vê o tempo todo greve acontecendo no sistema de transporte. Tem também a questão que existem cada vez menos pessoas trabalhando nas instituições, nas empresas que operam o transporte público, então a disponibilidade
disponibilidade de veículos também está reduzindo porque não tem mão de obra suficiente para operar esses veículos, então eu observei realmente uma piora assim nos últimos anos. Um parênteses importante de abrir neste tópico também é que pode ser que tenha sido também uma questão de adaptação, porque eu já moro na Alemanha desde 2018. Então, quando eu morava no Brasil, o lugar onde eu morava não tinha um transporte público muito bom. Então, quando eu cheguei aqui em Colônia, eu achava o transporte público incrível. Pode ser que a partir do momento que eu me adaptei a isso, né, eu comecei também a ficar um pouco mais crítica aí ao transporte público. Então, isso é algo para ser levado em consideração também. Sobre a questão do carro, o que eu penso sobre isso? Primeiro que depende da sua rotina, né, do quanto você vai utilizar o carro. Por exemplo, eu já mencionei ali o acesso ao trabalho, se você é uma pessoa que vai precisar ter esse tipo de deslocamento e se o sistema de transporte público não vai atender, pode ser de fato uma coisa a ser considerada. Porém, a pergunta fala especificamente sobre considerar carteira de motorista e carro próprio no planejamento da mudança. E aí, nesse início, eu acho que fica um pouco complicado sim. Eu talvez priorizaria esses dois pontos um pouco mais pra frente, porque logo que você se muda pra Alemanha, primeiro que você já tem uma série de burocracias pra resolver, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nos cards aqui em cima, onde eu falo sobre os primeiros passos, assim, todos os registros que você tem que fazer, todos os documentos, isso consome bastante tempo. Além disso, você acaba tendo muitos gastos ali no início, né? Porque, por exemplo, você vai alugar um imóvel, você vai ter que pagar caução, muito provavelmente você vai ter que comprar ali algumas coisas, porque a maioria dos imóveis aqui na Alemanha, eles não vêm mobiliados, então você vai ter que desprender uma grana aí pra isso. Então pode ser que colocar ainda por cima um carro e o processo de validação da carteira de motorista nesse orçamento fique pesado, principalmente considerando que a reserva financeira provavelmente vai ser feita em reais, né? Então com a grana que você está ganhando, economizando ainda no Brasil, e aí com a conversão realmente a gente acaba perdendo muito desse valor. Sem mencionar que o processo de validação de carteira de motorista também não é muito barato, também não é muito rápido. Eu tenho uma live bem completinha onde eu falei sobre isso também, então descrevi direitinho não só todas as etapas, como também os preços aplicáveis, pelo menos aqui para Colônia, né? Então, para referência, é importante lembrar que a carteira de motorista brasileira só permite que você dirija na Alemanha durante os primeiros 6 meses a partir do seu registro de residência, a partir do Anmeldung. Depois desse período, você vai precisar de uma carteira de motorista alemã, e aí para isso existe um processo de transferência que você pode fazer, mas que não é uma coisa muito simples. Então, se não for algo assim de suma importância, eu provavelmente deixaria o carro assim um pouco mais para frente. Pergunta número 2. Troquei de emprego recentemente e depois de alguns dias na nova empresa já percebi que não gostei e me arrependi da escolha. O que devo fazer? Bom, os primeiros dias em um emprego novo, aqui falam dias, né? Talvez dias seja um período de tempo um pouco curto para formar uma opinião tão drástica a respeito de um novo emprego, né? Até porque a gente sabe que os processos seletivos na Alemanha nem sempre são muito rápidos, então depois de passar por tudo isso e aí começar um emprego novo para já desistir assim de início, acredito que possa ser um pouco impulsivo. Então, no primeiro momento, acredito que vale a pena refletir sobre o que é que está causando esse incômodo no emprego novo, né? Se é o ambiente de trabalho, se são os colegas, se aconteceu alguma coisa que causou desconforto. Então, tentar entender da onde que está vindo essa frustração. Até porque, se você trocou de emprego, né? Troquei de emprego recentemente, quer dizer que já existia algum tipo de incômodo que motivou, então, essa mudança. Ou seja, você veio para esse cargo novo já com uma expectativa de melhoria. Pode ser que isso tenha se concretizado ou não, por isso que é tão importante tentar encontrar a raiz desse problema, a raiz do incômodo, a raiz da frustração, para avaliar se é uma coisa que você consegue resolver no período
de Probezeit, no período de experiência, que geralmente costuma ser de 6 meses, né? Esse período de experiência tem justamente como intuito permitir que ambos os lados avaliem se aquele relacionamento profissional vale a pena, né? Então, tanto a empresa está avaliando o seu desempenho durante esse período, como você também está avaliando o ambiente de trabalho, os colegas, as condições de trabalho daquela empresa. Nesse caso, a minha recomendação seria, então, utilizar justamente o período de experiência para entender a situação e avaliar se é possível mudar, se esse desconforto vai ser superado, digamos assim, nos próximos meses, para então tomar uma decisão. Tomar esse tipo de decisão em questão de dias, acredito que seja um pouco precipitado. Então, esperaria até mais o final do período de experiência, até porque o aviso prévio durante o período de experiência não costuma ser muito longo. Então, se você realmente decidir sair, não é uma coisa que vai impedir que você assuma um novo cargo rapidamente. Pergunta número 3. O que não pode faltar em um roteiro para conhecer Colônia? Meus familiares estão vindo visitar pela primeira vez, que legal, e eu moro na cidade somente há 6 meses. Ainda não conheço muita coisa. Bom, Colônia, felizmente ou infelizmente, não é uma cidade muito turística quando a gente compara, por exemplo, com Berlim, com Munique, né, que tem uma série ali de pontos turísticos. Então, se você digitar, inclusive, pontos turísticos Colônia no Google, vão aparecer ali os mais conhecidos, né, como, por exemplo, a Catedral, o Centro Histórico ali, a parte na beira do rio, algumas igrejas, parques, né, Colônia tem alguns parques que são muito legais, inclusive o Jardim Botânico, que é o meu lugar favorito da cidade, sempre recomendo, né, que visite. Mas, além disso, os passeios, eles vão depender muito de gosto, né? Por exemplo, a Colônia tem museus muito legais, alguns que são muito interessantes, alguns de arte que são um pouco diferentes, mas a gente sabe que museu de arte já não é todo mundo que gosta, e tem alguns museus que são divertidos, assim, por exemplo, o Museu de Chocolate, né? Que já é mais interativo, você pode fazer lá o seu próprio chocolate, esse tipo de coisa. Então depende muito de gosto também. O que eu acho que pode ser interessante, principalmente porque você menciona aqui que mora na cidade há pouco tempo também e não conhece muito, é fazer um tour guiado pela cidade, porque como eu mencionei, Colônia não é tão grande, e principalmente esse tour ali do centro da cidade, né, do centro histórico, e principalmente esse tipo de tour guiado que conta um pouco da história da cidade, é um passeio que costuma ser rápido, assim, rápido, né, você vai provavelmente precisar ali de uma tarde para fazer isso, algumas horas, né, de 3 a 5 horas, você consegue fazer um passeio desses, e acaba sendo um programa legal, principalmente se o tempo estiver bom, porque como tem o guia falando algumas curiosidades, você acaba aprendendo muitas coisas legais sobre a cidade. Eu fiz isso quando eu tinha recém me mudado aqui pra Colônia e aprendi umas coisas muito legais. Então, eles mostram, por exemplo, aonde que fica aquele candelabro que tem nos esgotos aqui de Colônia, que é uma coisa que ninguém quase mostra. Tem alguns túneis, assim, pela cidade, onde você consegue ver escavações romanas que encontraram, né? Escavações não, mas resquícios de construções romanas, né? Então você aprende como chegar nesses lugares. As fofocas da água de Colônia, né? Então que tinham 2 casas muito poderosas, a Farina e a 4711, que uma ficou mais famosa do que a outra e tinha umas rixas, né? Então esse tipo de história é sempre legal, assim, é sempre interessante e pode ser um passeio divertido para fazer com a família. Sem contar que esse tipo de passeio costuma ter disponibilidade de outros idiomas, né? Então em inglês, em espanhol, você pode procurar alguém que faça esse tipo de tour em português também, e aí a família inteira consegue aproveitar o passeio, sabe? Pode ser uma opção bacana. Pergunta número 4. Fui abordada pelo LinkedIn a respeito de uma vaga de emprego para trabalhar no aeroporto como auxiliar de check-in com um salário de 3.500 euros por mês. Não fiz a entrevista e o recrutador solicitou visto de trabalho, passaporte, certificado do ensino médio e currículo. Esse tipo de abordagem é legítima? Não sei como o mercado aqui funciona. A minha primeira recomendação nesse caso seria maratonar os meus vídeos daqui no YouTube e também consumir o máximo de conteúdo que tem no meu perfil no Instagram sobre isso, porque é cilada. Isso aqui é claramente um golpe. Nenhuma empresa na Alemanha vai pedir todos esses documentos, né, principalmente passaporte,
visto de trabalho que tem ali os seus dados pessoais, nenhuma empresa vai solicitar tudo isso sem ter feito uma avaliação preliminar do funcionário, né? Então, a abordagem foi feita pelo LinkedIn e pelo relato da profissional, a empresa não tinha nem o currículo quando solicitou todas essas informações e já fez uma proposta, né? Já antecipou ali a questão do salário, que por sinal é um salário mais alto do que a média que a gente tem para esse tipo de cargo aqui na Alemanha. E como eu sempre digo, quando a proposta é boa demais para ser verdade, a probabilidade é que não seja. E existe golpe, sim, para justamente tentar conseguir os dados ali das pessoas, né? Principalmente os dados de passaporte, porque isso é feito para falsidade ideológica mesmo, né? Então alguém vai roubar ali as suas credenciais para, enfim, fazer algum tipo de mau uso do seu nome, dos seus dados, etc. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com como você utiliza os seus dados pessoais, para quem que você disponibiliza esse tipo de coisa, porque pode ser perigoso sim. Pergunta número 5. Como aprender alemão para trabalho? Faço o curso, estou no nível B1, mas não conheço muitos termos técnicos. Sugestões para aprender. Na minha experiência, não existe um curso de alemão que vai ensinar todos os termos ou a maioria dos termos que você vai precisar para sua profissão, né? Até porque existem inúmeras profissões, cada ano surgem ainda novas profissões em áreas diferentes, então não é viável existir cursos de alemão que sejam específicos, por exemplo, para engenheiros, depois para enfermeiros, depois outro curso para advogados, para profissionais de marketing, etc. Então é importante complementar, né, o vocabulário que você aprende no curso de alemão de outras maneiras. E quando a gente fala do ambiente profissional, o que você pode fazer é ler artigos a respeito de tópicos que estejam relacionados ao seu trabalho, consumir conteúdo que profissionais da sua área estejam gerando, estejam postando em plataformas como o LinkedIn, por exemplo, procurar se existem veículos de comunicação específicos da sua área, né, jornais, revistas que sejam específicos da sua área e consumir esse tipo de conteúdo, procurar eventos de networking, né, então eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre convenções, sobre feiras que você pode procurar, que você pode visitar para desenvolver networking. E, geralmente nesse tipo de ambiente costuma ter também palestras a respeito de temas diversos e através desse tipo de recursos você consegue ter contato com esse vocabulário que é um pouco mais próximo do seu dia a dia de trabalho. E aí, felizmente ou infelizmente, você vai ter que ir atrás disso por conta própria. Algumas coisas você só vai aprender no seu dia a dia de trabalho, porque a gente também não tem como antecipar, né, todas as palavras que serão necessárias. Por isso que iniciar um trabalho que é 100% em alemão acaba sendo muito desafiador e cansativo também. Eu lembro que nos primeiros dias, assim, quando eu ficava muitas horas, né, ouvindo alemão e principalmente muitas palavras que eu não conhecia, eu ficava anotando as palavras para procurar depois, tudo aquilo sobrecarregava um pouco a cabeça, né? Então, no final do dia, isso gerava um grande cansaço. É normal, se você conversar com qualquer estrangeiro que passou por isso, a maioria vai relatar uma experiência similar, porque realmente é um processo de adaptação que não tem muito como fugir. E a última pergunta do vídeo de hoje. Clarissa, finalmente consegui um emprego, ou pelo menos acho que consegui. Participei de um processo seletivo, fiz 2 entrevistas e no final da última conversa, o responsável pela vaga se comprometeu a enviar um e-mail com a proposta. O prazo informado para isso era de 2 semanas e este período já passou. Estou na dúvida se mando um e-mail, se entro em contato perguntando o status ou se espero um pouco mais. A maioria das pessoas com quem converso diz que os alemães não costumam enrolar, então se eles realmente não me quisessem, já teriam dito. O que você acha que devo fazer? Você deve entrar em contato e fazer um follow-up, sim. Aqui na Alemanha os prazos informados são levados muito a sério. Então, se alguém se comprometeu a dar um retorno em 2 semanas, em 4 semanas, em 6 semanas, geralmente a informação vem dentro desse prazo, sim. Por isso que o combinado é sempre muito importante. Eu sempre
sempre instruo todos os meus clientes de mentoria a perguntarem a respeito dos prazos para as próximas etapas do processo seletivo. Assim você já fica com uma expectativa alinhada, então não precisa ficar passando pelaquela ansiedade, né, de checar o e-mail o tempo todo, porque você sabe que o retorno vai vir só dali a alguns dias, algumas semanas, enfim. Então é muito importante perguntar em quanto tempo que você pode esperar mais informações, não só no final do processo seletivo, mas em cada uma das etapas. E como eu disse, se o prazo já passou, vale a pena entrar em contato sim, por exemplo, por e-mail, como foi mencionado aqui. Então, mandar um e-mail para a pessoa responsável, perguntando como que está o andamento, até porque o prazo combinado já passou. Isso é uma prática normal. O que provavelmente pode ter acontecido foi algum enrosco dentro da empresa mesmo, porque o que acontece é que, por exemplo, nessa época agora de maio, junho, existem muitos feriados aqui na Alemanha e muitos profissionais aproveitam a época para tirar folga, para tirar férias, e aí pode ser que as pessoas que precisavam aprovar, que precisavam assinar alguma coisa para dar sequência ao processo seletivo dentro da empresa, pode ser que essas pessoas não estejam no escritório para justamente dar sequência e o processo tenha atrasado ali um pouquinho. Isso é normal também nas épocas de verão, justamente porque as pessoas tiram muito tempo de folga também. Então é normal que durante os meses de verão os processos seletivos também se tornem um pouco mais demorados. Bom, essas eram as dúvidas que eu tinha separado para responder hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se você achou esse vídeo interessante, inclusive já deixa um like, porque isso me ajuda muito. Se inscreva no canal também, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.